Começando no início do capítulo 14, onde nós paramos então, antes do intervalo. É importante já colocar diante de vocês uma espécie de esboço do capítulo 14, para que fique mais fácil vocês seguirem. Aí nos versos de 1 a 5, o apóstolo Paulo, na comparação que ele faz de línguas e profecia, ele coloca esse princípio de que no culto nós temos que dar prioridade àquilo que edifica a igreja. Depois, nos versículos de 6 a 12, ele diz que para que os dons sejam aproveitados na igreja, eles têm que ser inteligíveis. Parece uma afirmação desnecessária, mas no contexto da igreja de Corinto, essa afirmação faria muito sentido. Terceiro, que espiritualidade, pensando que era isso que a igreja de Corinto queria, a espiritualidade ela não é contrária ao entendimento, porque se percebe já na igreja de Corinto essa tendência de separar as duas coisas. Em quarto lugar, a prioridade tem que ser dada àquilo que é inteligível no culto. E em quinto lugar, e essa aqui é uma afirmação de Paulo, é a única desse tipo que acontece nas cartas dele. As línguas, elas são, na verdade, um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. E o último ponto é que é válido não parecermos loucos. E no finalzinho do capítulo 14, alguns acham que Paulo carregou realmente na mão, né? Ele começa a dizer o que ele pensa realmente do que é que estava acontecendo lá. O capítulo 14 termina com regras para o culto. A regra geral é fazer tudo para edificação. Ele dá orientações quanto ao falar em línguas, capítulo 14, 27 a 28. Depois, quanto aos profetas, quantos, como, quando, onde eles poderiam falar. Com relação às mulheres, ele diz que ela tem que ficar calada na igreja. Essa parte eu vou pular, vou deixar para outro dia para falar, porque é muito complicado e pretendo sair vivo daqui. E ele termina falando das regras gerais para o culto. Tem que acatar a palavra de Paulo, não procurar, mas também não proibir, e o princípio geral é que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Então é isso que nós queremos cobrir no tempo que nós temos aqui diante de nós. Então vamos ao trabalho, né, para poder o tempo dar. Primeira, são 6 pontos no capítulo 14. O primeiro é esse aqui, que nós temos que dar prioridade no culto àquilo que edifica a igreja. Veja como é que Paulo desenvolve isso no capítulo 14, a partir do verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. A minha primeira observação, tenho 3, mas a primeira observação que eu quero fazer é que essa palavra outra, que aparece aí no verso 2, quem fala em outra língua, e também no verso 4, quem fala em outra língua, e no verso 5, eu quisera que todos falasseis em outras línguas. Essa palavra outra não está no original grego. Isso foi uma interpolação colocada pela Sociedade Bíblica do Brasil, tentando ajudar o leitor, e acabou confundindo. Porque na hora que você lê outra língua, você fica com a impressão de que é língua de outro tipo, angelical ou de qualquer outra natureza. O que está no grego é o que fala em língua, em língua. Então, embora a expressão outras línguas apareça lá em Atos 2, e passaram todos a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse, lá o contexto deixa claro que outras línguas eram outros idiomas. Mas como não há um contexto aqui que defina isso com clareza, essa interpolação da palavra outras, na verdade, ela trouxe um prejuízo para o leitor. Eu não sei se a versão que está sendo usada aí, está aí.
Faleis em línguas. Essa versão aqui tá mais correta do que a Almeida que eu estou usando, porque a Almeida tem outra, o que prejudica o leitor. O segundo ponto de definição aqui é o conceito de edificação, que é central na passagem. Porque o que Paulo está dizendo é que a superioridade da profecia sobre a língua é que a profecia edifica a igreja toda, enquanto que quem fala em língua somente a si mesmo se edifica. Então, ele dá preferência à profecia porque ela edifica a igreja toda. O que é que significa edificar? Qualquer que seja a definição que nós formos adotar aqui, fica claro que, no contexto, edificar é alguma coisa que acontece, é um processo de compreensão. É por isso que as línguas, elas não deveriam ser preferidas na igreja, porque se alguém está falando em línguas na igreja, ele no máximo está edificando a ele mesmo, porque os outros não compreendem o que ele está falando. Enquanto que a profecia é feita numa língua que é a língua comum, que todo mundo entende. Então, como a prioridade no culto é a edificação, os dons da palavra, como a pregação, a profecia, a exposição, o ensino, eles devem ter prioridade a manifestações como línguas, que no máximo edifica apenas aquele que está falando, a não ser que haja interpretação. Então, edificar, aqui no contexto de 1 Coríntios 14, é um processo de você compreender as coisas de Deus, compreender o que está sendo dito, ser convencido por aquelas coisas e crescer no conhecimento de Deus que vem através da sua palavra. É isso que é edificar. Há um sentido em que quem fala em línguas a si mesmo se edifica, que é mais um sentido experimental. É o prazer, por exemplo, que eu tenho quando eu estou pregando, ainda que ninguém seja edificado com nada do que eu digo, mas o fato de eu saber que eu estou tendo o privilégio de pregar, só isso já me edifica. Então, é a mesma coisa com quem canta, ou quem ensina, quem faz misericórdia, quem lidera. Então, há uma certa recompensa, vamos dizer assim, naquele que está exercendo um dom, que pode ser traduzido como autoedificação. Mas, como já vimos antes, o propósito do dom não é me edificar, mas edificar os outros. Por isso que a pregação, a profecia, ela tem que ter prioridade sobre as línguas. Porque, como Paulo diz aqui, quem está falando em línguas, ninguém o entende, só Deus entende, porque ele está falando em mistério, ou está falando de coisas misteriosas. Misteriosas porque são incompreensíveis, são ditas num idioma que os ouvintes lá não entendem. Não é que sejam línguas angelicais, já discutimos esse ponto, mas é que são idiomas que não são conhecidos das pessoas que estão presentes ali. Então, esse é o conceito de edificação. Temos que definir também língua e profecia. A primeira questão sobre línguas, eu acho que só essa já é suficiente, é a natureza das línguas. Eu acho que não tem muita dúvida, à luz aqui de 1 Coríntios, de que quando Paulo fala de línguas, ele está falando de idiomas humanos. Não estou dizendo que o dom de línguas é o dom de poliglota, que tem muita gente que tem essa capacidade incrível de dominar muitos idiomas, aprender a falá-los e se expressar fluentemente em todos eles. Não, isso não é o dom de línguas. O dom de línguas é a capacidade sobrenatural dada por Deus a uma pessoa para ela se dirigir a Deus em louvor e adoração ou em oração, num idioma que essa pessoa nunca aprendeu antes, mas um idioma humano, dentre os muitos que existem no mundo. E uma vez que o Espírito Santo cessa a sua atuação, aquela pessoa não é capaz de falar mais aquele idioma, porque é um milagre, é uma ação sobrenatural de Deus. Muitos hoje têm confundido esse dom de línguas, que é o mesmo que aparece lá no dia de Pentecostes, como sendo simplesmente glossolalia, você falar palavras sem sentido. Você imaginar palavras inexistentes, elaborá-las na sua mente e aí pronunciá-las, como se isso fosse o dom de línguas. Isso vem de uma interpretação errada lá de Atos capítulo 2. A interpretação vai da seguinte maneira: as pessoas dizem que os apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles falaram em glossolalia,
não falaram idioma algum humano, era simplesmente uma língua que saiu na hora, como uma criança que começa a balbuciar palavras sem sentido e assim por diante. E o milagre foi na multidão, que aí a multidão, o Espírito Santo interpretou aquilo no ouvido da multidão, e cada um entendeu na sua própria língua. Agora, o que pesa contra essa interpretação é que o Espírito Santo tinha descido sobre os apóstolos e não sobre a multidão. Então, o milagre foi nos apóstolos e não na multidão ainda. Então, o milagre foi que os apóstolos falaram em idiomas que eles não conheciam. Eles nunca tinham falado antes e que eram os idiomas correspondentes das pessoas das mais diversas nações que estavam presentes ali. Então, se o que estava acontecendo em Corinto era a mesma coisa que aconteceu no dia de Pentecostes, e nós não vemos nenhuma razão para que não seja, porque não tem dois dons de línguas diferentes, é o mesmo. Então, o que se falava em Corinto eram idiomas humanos no poder do Espírito de Deus. Não era uma pessoa que era poliglota, mas o Espírito Santo vinha sobre 1, 2, 3 pessoas e elas falavam, se expressavam diante de Deus nesse idioma que elas nunca tinham aprendido antes. Só que esse tipo de manifestação edificava somente aquela pessoa, porque quem não entendeu o que estava sendo dito não teria edificação nenhuma, não teria proveito algum. E aí Paulo coloca contra isso o dom da profecia, e ele define a profecia, e aqui vocês vão entender porque eu disse que era pregação. Ele define a profecia dizendo o seguinte, no verso 3, o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, o que é que edifica, exorta e consola? É a pregação, Então, quando Paulo define a profecia nesses termos, então a gente percebe o que ele tinha em mente com a palavra profecia. Quando você lê o livro dos antigos profetas, lá no Velho Testamento, você percebe que era isso que o profeta fazia a maior parte do tempo. Muita gente pensa que os profetas passavam a maior parte do tempo adivinhando o futuro. Na verdade, a profecia predictiva, ela ocupa uma porcentagem muito pequena dos livros dos grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós. A maior parte do tempo, esses profetas, nos seus livros, estão exortando a nação de Israel a se arrepender do caminho da idolatria, da injustiça social, do abandono de Deus e voltar à lei de Moisés. Se a nação não fizer isso, aí vem a profecia predictiva. Eu vou mandar um povo que vai invadir vocês e vai levar vocês para uma terra distante que vocês não conhecem. E vai acontecer isso, mas depois eu voltarei, restaurarei vocês. Então, a profecia predictiva, ela entrava no final da exortação. Porque essa era o papel mais importante do profeta. O profeta era o homem da hora que Deus levantava quando o juiz falhou, o sacerdote falhou, o rei falhou, o sábio falhou, a nação estava longe de Deus. Deus levantava um boiadeiro feito Amós, fazia dele a sua boca o seu profeta, e ele vinha trazer a palavra de Deus para aquela situação específica. Era isso que o profeta fazia. E era isso que os profetas do Novo Testamento faziam também. Eles recebiam da parte de Deus o que a gente chama do aflatos divinos, a inspiração divina, o toque, Paulo chama de revelação, para que eles durante o culto, durante o tempo do Novo, isso acontecia no culto do Novo Testamento, eles traziam uma palavra de Deus para a igreja. Eles falavam da parte de Deus, provavelmente exortando, instruindo e trazendo as implicações da morte e da ressurreição de Cristo para a vida daquela comunidade. Isso do profeta adivinhar o que estava acontecendo na vida dos membros da igreja é completamente estranho ao Novo Testamento. Você não encontra um único caso desse tipo de adivinhação. Profecia no Novo Testamento não era alguém se levantar no culto e dizer: Deus está me revelando que tem alguém aqui que está com câncer ou que está com um problema familiar, que vai perder o emprego. Você não encontra isso. O máximo que você encontra parecido com isso é, uma vez, o profeta Ágabo, ele profetizou que Paulo seria preso se continuasse naquele caminho que ele estava seguindo para Jerusalém.
Foi a única profecia desse tipo que você encontra feita por um profeta no Novo Testamento. Porque todas as outras profecias sobre o futuro foram feitas pelos apóstolos. Quem escreveu o livro de Apocalipse, que é a maior profecia do Novo Testamento? O apóstolo João. Quem é que disse que Cristo vai voltar e os mortos serão ressurretos e os vivos serão transformados? O apóstolo Paulo. Quem é que disse que quando Cristo voltar, os céus e a terra vão se derreter, o fogo vai consumir e Cristo vai criar tudo novo? O apóstolo Pedro. Então, os sucessores dos antigos profetas do Antigo Testamento são os apóstolos do Novo. O profeta do Novo Testamento não era alguém que ficava trazendo revelação sobre o futuro, mas era alguém que na igreja, naquele momento, ele trazia uma palavra de exortação, como está dizendo aqui: quem profetiza fala aos homens, edificando, instruindo e consolando. Então, nesse sentido, se a igreja de Corinto queria dons espirituais, ela deveria procurar o dom da profecia. As pessoas, deveria dar oportunidade àquelas pessoas que tinham o dom de profetizar, para que elas pudessem trazer uma palavra para a igreja, pudessem ministrar a igreja e abençoar a vida da igreja. Enquanto que aquela pessoa que falava em línguas, no máximo, ela estaria edificando a si mesma, porque a igreja não sabia o que ela estava dizendo, a não ser que houvesse interpretação. E pelo jeito não era uma coisa que acontecia sempre na igreja de Corinto, tanto é que Paulo exige como sendo condição. Segundo ponto, está aí nos versos seguintes de 6 a 12, onde Paulo diz que para que sejam aproveitados os dons têm que ser inteligíveis. Eu vou ler o texto aqui. Ele diz: eu quisera, a partir do verso 5, a partir do verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se não falar por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta, a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Observe os seguintes pontos aqui. Paulo começa essa sessão com uma pergunta retórica. Ele diz assim: meus irmãos, de que aproveita se eu for falar com vocês, se eu for ter convosco, falando em línguas? Em que aproveitarei se não falar por meio de revelação, ciência, profecia ou de doutrina? Revelação, ciência, profecia e doutrina são 4 termos distintos para dizer a mesma coisa. Pregação. O que aproveita se eu não chegar aí e pregar a palavra de Deus para vocês? A pregação é chamada de revelação porque ela é a revelação dos mistérios de Deus. É chamada de ciência porque é a ciência divina. De profecia porque é a exortação. E de doutrina é auto-evidente, auto-explicativo, não precisa dizer. Então Paulo faz uma pergunta retórica. Imagine que eu chegue aí na igreja de Corinto e eu venha falando em línguas. Chego na igreja de Corinto e de vocês e eu comece a falar, vocês me dão a oportunidade no culto, eu começo a falar em russo. E o que aproveita? Todo o conhecimento que eu tenho, toda a bagagem que eu tenho, todas as experiências, foi arrebatado até o terceiro céu, é isso Paulo falando, né? Fui até o terceiro céu, tenho tudo isso, de que aproveita para vocês se eu estou falando uma língua que vocês não entendem? Aproveita nada. Aproveita absolutamente nada. E aí ele usa 3 ilustrações para tornar esse ponto muito claro. O primeiro ponto é da orquestra desafinada no verso 7. Instrumentos inanimados, até as coisas inanimadas que emitem sons, sejam flauta, cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Todo mundo já teve uma experiência triste de ouvir um conjunto, uma banda na igreja desafinada, né? Especialmente um coral, um dueto, né? É ruim demais, né? Demais da conta. Que coisa horrível, né? Todo mundo fica assim olhando o coral. Já viu o coral quando desafina e que não tem como trazer de volta? É terrível. Então, Paulo está comparando o falar em línguas na igreja com instrumentos desafinados. Uma orquestra desafinada, que não produz um som distinto, não produz um som claro, não produz música, não tem melodia, que as pessoas não compreendem. A segunda comparação é do trombeteiro confuso, versos 8 e 9. Se a trombeta der um som,
um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim mesmo vós, né? no verso 9, assim mesmo vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Eu fiz o serviço militar lá no Brasil. Uma das primeiras coisas que a gente aprendia era a fazer ordem unida, a obedecer os comandos do sargento ou do cabo através da corneta. Tinha toque para tudo, para ir em frente, para dar meia volta, para ficar em sentido, para descansar. A gente aprendia, ficava prestando atenção na corneta e decorava o toque. Quando o cabo corneteiro tocava um toque longo e um breve, eu sabia que eu tinha que ir em frente. Agora imagine numa guerra em que o Brasil está perdendo, eu estou lá no campo de batalha, o tiroteio está muito grande e o meu sargento diz assim: cabo, toca bater em retirada. E o cabo se confunde e toca avançar. Né? Já pensou nessa situação? É isso que Paulo está dizendo aqui. Se a trombeta, se a corneta, ela não der o som distinto, como é que nós vamos ganhar a batalha? Você está falando em língua na igreja e eu não sei o que você está dizendo. O que Deus está querendo me dizer? Eu não sei. O que eu vou fazer diante da língua? Eu não sei o que é, não sei qual é a instrução, não sei o que está sendo revelado, não sei o que está sendo dito. Eu estou tão perdido quanto soldado no campo de batalha que não está entendendo o toque da trombeta. Quem está fazendo essa comparação é o apóstolo Paulo, não sou eu. A terceira comparação tem a ver com dois estrangeiros que se encontram, verso 10 a 12. Ele diz que há muitos tipos de idiomas. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo. Não é? Vozes aí é a mesma palavra para idiomas, foné, no grego. Então, tem tantos tipos de vozes no mundo. E nenhum deles sem sentido. Se eu ignorar, estou no verso 11, se eu ignorar a significação da voz ou do idioma, eu serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Vocês todos passaram por essa situação em alguma medida quando chegaram aqui nos Estados Unidos e não sabiam falar inglês. Vocês devem ter ido a uma igreja americana, aliás, a uma igreja, se vocês fossem a uma igreja americana, sendo brasileiros não falando inglês e os americanos não conhecendo português, vocês são irmãos em Cristo, mas são dois bárbaros, dois estrangeiros, porque um não entende o outro. A palavra bárbaro vem do fato de que, para o grego, todos os outros idiomas pareciam bar. Então eles, ironicamente, chamavam quem não era grego de bárbaro. Porque para o ouvido do grego, qualquer outra língua era bar. Né? Então, se eu estou na igreja e você está falando numa língua que eu não entendo, em vez disso me aproximar a você está sendo estrangeiro para mim e eu estrangeiro para você. Então, em vez de unir, ela separa. Então, por isso, o ponto de Paulo aqui é que, para que seja proveitoso na igreja, os dons têm que ser exercidos, ou tudo que é feito na igreja tem que ser feito de maneira inteligível. Essa, inclusive, é uma das razões pelas quais os reformadores aboliram do culto a dramatização dos mistérios que havia entrado no culto da Igreja Católica durante a Idade Média. Eles contratavam atores profissionais para fazer teatro e drama para poder ilustrar as histórias da Bíblia. E os reformadores entenderam, à luz de passagens como essa, que esse tipo de coisa não cabia, porque tem que ser inteligível, tem que edificar, tem que ser compreensível. E por isso eles acabaram com o culto em latim, porque o culto era em latim, ninguém entendia nada, nem o padre, só decorava, eu não sabia nem o que ele estava falando. Então eles tiraram o culto em latim e tiraram a dramatização dos mistérios e substituíram tudo isso pela profecia, pela palavra, explicação da palavra, pregação. E um dos efeitos disso foi que os púlpitos que eram colocados de lado na igreja católica e a mesa da missa era colocada no centro, mudou inclusive a arquitetura, né? Quando eles ocuparam as catedrais católicas, eles trouxeram o púlpito para o centro, como é hoje nas igrejas reformadas, por uma razão, para dizer que a pregação da palavra, a exposição da palavra, ela é central no culto, porque é a maneira principal pela qual Deus edifica o seu povo, a exposição da palavra de Deus. Terceiro princípio que Paulo nos coloca aqui é que a espiritualidade não é contrária ao entendimento.
lendo a partir do verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Nesses versículos, o apóstolo Paulo faz os seguintes pontos. Primeiro, ele encoraja a igreja a progredir. Vocês querem dons espirituais? Vocês querem ser uma igreja rica espiritualmente? Então, ele diz aqui, vocês procurem progredir, final do verso 12, procurem progredir para a edificação da igreja. Então, o alvo sempre é a edificação da igreja. Então, por isso, verso 13, quem fala em língua deve orar para que possa interpretar. Então, a pergunta é, como é que era feita essa interpretação? Então, não significa que a pessoa que falava em línguas, ela mesma interpretava. Ela deveria orar para que Deus levantasse alguém na igreja com o dom gêmeo, paralelo. É um dom casado, né? É o único dom casado do Novo Testamento, é o dom de línguas. Ele é casado com o dom de interpretação. Porque sem o dom de interpretação, ele não deve ser usado. Então, Paulo diz, ora para que possa interpretar, para que Deus levante alguém com o dom de interpretar, que também é um dom miraculoso, para poder interpretar aquilo que está sendo dito. E aí ele diz por quê. Quais são os argumentos pelos quais, então, deveriam buscar a interpretação das línguas que eram faladas na igreja? Olha os argumentos aqui. Verso 14. Se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. A pessoa que está orando a Deus em uma língua que ela não entende, esse é um exercício espiritual. Mas a mente dela não está engajada porque ela não entende o que está sendo dito, o que é que ela está dizendo para Deus. Ela não entende. Então não há edificação real, porque só há edificação quando há compreensão. Então, não havendo compreensão, a mente fica infrutífera. Então, o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que não somente orar com o espírito, no verso 15, mas orar com a mente. Não somente cantar com o espírito, que é cantar em línguas, mas também cantar com a mente. Ou seja, o que Paulo está dizendo, que o ideal é que haja essa combinação de espiritualidade com racionalidade, com compreensão, intelectualidade. Daí o ponto que eu coloquei no slide, de que a espiritualidade não é contrária ao entendimento. Na verdade, é o desejado. Quem fala em língua, ora para que possa entender. Quem canta, ora para que possa entender. Porque se a mente não participar, não há edificação. Se não há, e aqui é um ponto importante, porque hoje em dia as pessoas pensam que a mente, a compreensão e aí a intelectualidade, a informação, a formação, a doutrina e a teologia é inimigo da espiritualidade. E usa até aquela passagem, a letra mata e o espírito vivifica. Completamente fora do seu contexto, Paulo não está falando de nenhuma dessas coisas. Mas a verdade é que o ideal bíblico é que você combine espiritualidade com entendimento. Porque se você buscar espiritualidade, experiência, e que não for lastreado por um conhecimento doutrinário profundo da palavra de Deus, vai virar misticismo, superstição, práticas errôneas, como a gente vê acontecendo aí nas igrejas. O catálogo é imenso e triste. A última coisa, a gente vê o que é que está acontecendo, gente caindo no espírito, gente, o cuspe santo, gente pregada no espírito, rindo no espírito, e tantas coisas que a gente procura a fundamentação bíblica para aquilo e não encontra. E o máximo que as pessoas vão dizer é que o Espírito Santo é livre para fazer esse tipo de coisa, mas eu não vejo isso na Escritura. O que eu vejo é a orientação para a gente procurar associar a vida espiritual com o conhecimento da palavra de Deus, a compreensão das coisas de Deus. Esse equilíbrio que nós precisamos. É claro, o outro lado também é perigoso. Se a gente ficar só na questão da compreensão da teologia e da doutrina, sem dar o devido valor a uma comunhão profunda com o Espírito Santo, a gente vai cair também no outro extremo, que é igualmente perigoso.
Mas hoje eu acho que o extremo está do lado de cá. A igreja está muito em busca, como a igreja de Corinto, muito em busca dessas experiências, dessas manifestações, relegando a segundo plano a questão da compreensão, da profecia, do entendimento, e o resultado, então, foram os problemas que nós vimos estão acontecendo aqui na igreja de Corinto. Então, como Paulo diz, argumentando, se você ora com o Espírito, ora também com a mente, canta com o Espírito, canta também com a mente, e o último argumento dele está aí no verso 30 e verso 16. Se você der graças apenas em Espírito, se bendisseres apenas com o Espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graça aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que diz? O que ocupa o lugar de indouto é o que só fala a língua dele e não entende nenhum outro idioma. Você está falando uma língua que eu não entendo. Como é que você quer que eu diga amém? Se eu não sei o que você está dizendo. De repente você está orando contra mim, né? Como é que eu vou dar amém? O amém só deve ser dito se você compreende o que está sendo falado. Né? Só deve ser dito quando você compreende o que está sendo falado. Ou seja, se você ora em línguas, você está orando sozinho na igreja, ninguém vai poder dizer amém, porque ninguém sabe o que é que você falou. Então, veja como as implicações práticas desse dom no culto são desastrosas, se não exercido de acordo com a palavra de Deus. Próximo argumento de Paulo, estamos caminhando já mais para o final, é que a gente tem que dar prioridade ao que é inteligível, versos 18 e 19. Ele diz assim: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Eu acho que só isso aqui já resolveria a questão, né? Aqui tem o apóstolo Paulo, que tinha o dom de línguas, e ele diz que, inclusive, esse dom de línguas que ele tinha, ele falava mais línguas do que os coríntios, então realmente era um homem muito dotado espiritualmente, só que quando ele chegava na igreja, ele preferia falar 5 palavras com o entendimento dele, do que falar 10.000 em línguas. Então, se todos os pastores seguissem o exemplo do apóstolo Paulo, se todas as profetisas, bispas, apóstolos e apóstolas que existem por aí, que fica falando língua no rádio, na televisão, durante o culto, seguissem o exemplo do apóstolo Paulo, nós teríamos uma outra situação. Porque, embora Paulo fosse capaz de falar em línguas, inclusive mais do que a igreja de Corinto, a preferência dele é instruir a igreja no idioma que a igreja conhece. Porque é para isso que o culto existe, para a edificação da igreja. Portanto, a prioridade tem que ser dada ao que edifica a igreja. E as línguas não edificam. No máximo, aquele que fala. A não ser que haja interpretação, e na igreja de Corinto não havia. Paulo determina que haja, ou então que fiquem calados, que não falem mais durante o culto. O penúltimo ponto, está ainda no mesmo slide, e ele é assim, um pouco surpreendente. Que Paulo diz que as línguas, até agora Paulo não vem falando mal do dom de línguas, a não ser dizendo que ele não é útil para a igreja, a não ser quando casado com outro. E agora ele nos diz uma coisa que ele não tinha dito até agora, e que é o único lugar no Novo Testamento em que é mencionado. Ou seja, que as línguas são um sinal para os incrédulos. Para que a gente entenda essa passagem aqui, eu preciso levar vocês a mais 3 passagens, e eu vou fazer isso rapidamente, para poder aproveitar o nosso tempo. A primeira é Deuteronômio, capítulo 28, onde você tem a relação das maldições que Deus mandaria sobre o seu povo se desobedecesse os termos da aliança. Capítulo 28 de Deuteronômio, na primeira parte tem a relação das bênçãos que Deus mandaria se o povo obedecesse, e a partir do verso 15, os castigos da desobediência. Então, nessa relação dos castigos está incluída a seca, a peste, a doença, a morte, o aborto, uma série de desgraças que o próprio Deus mandaria, não era o diabo não, era o próprio Deus que mandaria contra o seu povo, se o povo desobedecesse os termos da aliança. E lá no verso 49, vem a maior de todas as ameaças dessa relação de castigos. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Presta atenção aqui. Vou levantar uma nação cuja língua vocês não entendem. Nação feroz, que não respeita o velho, nem se apiedará do moço.
ela comerá o fruto de teus animais, o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto nem azeite, nem cria da tua vaca, da ovelha, até que te haja consumido. E aí vem a relação das desgraças que esse povo iria trazer para a nação de Israel, se a nação de Israel desobedecesse a Deus finalmente. Ou seja, em resumo, Moisés está dizendo assim: se vocês desobedecerem a Deus, quebrarem os termos da aliança, Deus vai levantar uma nação estranha, um outro povo feroz, que virá contra vocês com exércitos, e esse exército vai destruir vocês, vai destruir a casa de vocês, o comércio de vocês, vai escravizar seus filhos, filhas, mulheres, e vai levar vocês para outra terra como deportados. É essa desgraça que Deus vai trazer sobre vocês se vocês quebrarem a minha aliança. Vocês serão deportados por um povo cuja língua vocês não conhecem. Anos depois, séculos na verdade, o profeta Isaías repetiu essa mesma coisa ao povo. Isaías capítulo 28. Lembra que eu disse que era essa a tarefa do profeta? O profeta pegava a lei e aplicava. Então veja só o que Isaías está dizendo aqui, a partir do verso 11, capítulo 28. O povo não estava querendo ouvir a Deus, e Deus diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha e por outra língua falará o Senhor a este povo. Verso 12, ao qual se disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. No verso 11, Isaías está repetindo o que Moisés tinha dito. Vocês não quiseram me ouvir, vocês não quiseram escutar o que os profetas falaram numa língua que vocês entendem, então eu agora vou falar a vocês, não através dos profetas, no idioma que vocês entendem, mas eu vou falar a vocês em juízo, através de uma nação cuja língua vocês não entendem. Não é? Pode voltar aí. É isso aí. Ó. Na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará esse povo. O que é que Isaías está dizendo aqui? Ele está profetizando a invasão babilônica, e que realmente aconteceu. Ele está profetizando que Deus mandaria os babilônicos falavam aramaico, na verdade primeiro vieram os caldeus, depois os assírios, caldeus, depois os babilônios, eles falavam aramaico, que era uma língua que os hebreus não entendiam, porque falava hebraico. Há alguma semelhança, mas não dá, quem fala aramaico não entende quem fala hebraico. E era esse povo com a língua estranha que Deus estava usando para castigar o seu próprio povo por causa da desobediência. E o profeta Jeremias também, Jeremias capítulo 5, verso 15, o profeta Jeremias diz a mesma coisa. Todos esses profetas falaram antes do desterro da Babilônia, que foi o cumprimento dessa promessa. Jeremias 5,15. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras e não entendes o que ela fala. O que eu estou dizendo para vocês é que língua estranha no Antigo Testamento era sinal do juízo de Deus. Era sinal do castigo de Deus sobre o seu povo. Veja o que Paulo faz aqui. Paulo toma essa passagem e faz uma aplicação aos Coríntios. Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 14. Ele diz a partir do verso 20: Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim sede crianças, quanto ao juízo sede homens amadurecidos. Falarei a este povo por homens de outras, na lei está escrito, verso 21, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aí Paulo dá a interpretação. Verso 22, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. As línguas eram um sinal para o incrédulo, era o sinal de que Deus estava trazendo o seu juízo por causa da incredulidade do povo. Foi isso que aconteceu no Antigo Testamento e foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Presta atenção. No dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, todo o povo judeu reunido, de repente aqueles 120, liderados pelos apóstolos, começam a falar em línguas estranhas. O judeu entendido, ele olhava e dizia: epa, eu já vi esse filme antes. Línguas estranhas em Jerusalém? Isso é sinal do juízo de Deus sobre nós. E não deu outra. O que aconteceu 40 anos depois?
a invasão dos romanos. Os romanos vieram a Jerusalém, cercaram no ano 66, o cerco durou 4 anos, 3 anos. No ano 70, Jerusalém foi arrasada, foi destruída pelos romanos. Destruíram o templo, destruíram a cidade, mataram 500 mil de judeus, espalharam os judeus pelo mundo todo. E Jesus disse que isso haveria de acontecer porque Israel rejeitou o Messias. Era castigo de Deus sobre o seu próprio povo. E um dos sinais de que Deus ia derramar a sua ira sobre o povo foram as línguas estranhas no dia de Pentecostes. É isso que Paulo está dizendo aqui. Meus irmãos, não sejam meninos no entendimento, vocês estão brincando com fogo. As línguas têm esse viés aqui. Elas são também um sinal do juízo de Deus sobre os incrédulos do seu povo. Por isso, a língua, ela é mais um sinal para o incrédulo, para o descrente, e ela não é um sinal para o crente. O sinal para o crente é a profecia. Como ele fala aqui, ó. Verso 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. A profecia é uma coisa doméstica. O profeta fala ao povo de Deus. Então, a profecia é designada primariamente para aqueles que já são de Deus, trazendo edificação, instrução, consolo. Então, o sinal para o crente é a profecia, a palavra de Deus. E o último ponto, então, com ele eu vou terminar. Por isso é válido não parecermos loucos. Olha só o que Paulo diz aqui. Se, pois, estou no verso 23, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Se, porém, todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ele é por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os desejos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Paulo imagina o seguinte cenário: a igreja toda falando em línguas, sem interpretação, sem nada, todo mundo falando ao mesmo tempo, de repente entra um descrente. O que é que o descrente vai dizer? Deus está aqui? Ele vai dizer, esse pessoal está doido. Entrei, foi no manicômio, entrei no hospício, esse pessoal está louco. Que é isso, gente? É o que Paulo está dizendo. Se toda a igreja começar a falar em línguas ao mesmo tempo e entrar um descrente, ele vai dizer que todo mundo é doido. Mas, Paulo diz, se ele entrar e todos profetizarem, ele ouvir as pessoas falando a palavra de Deus, dando testemunho da palavra de Deus, explicando a palavra de Deus, diz aqui que ele vai ser convencido. E aí prostrar-se-á diante de Deus e de coração vai dizer, Deus está no meio de vocês de fato. O que convence o incrédulo da presença de Deus não é a manifestação das línguas, mas a palavra de Deus, que corta como espada de 2 gumes e penetra no íntimo do coração e revela os segredos do coração, como está escrito aqui. A Assembleia de Deus, quando começou no Brasil, ela primeiro deixava o pessoal falar em línguas nos cultos públicos. Depois ficou reduzida aos cultos de doutrina, nos dias da semana, onde para entrar você tinha que ter a carteirinha da Assembleia. Eu achei muito sábio da parte deles. Achei muito sábio da parte deles que pelo menos eles estavam tentando evitar o escândalo. Mas hoje em dia, nem essa preocupação o pessoal tem. Você assiste os canais de televisão evangélicos brasileiros, está lá o pastor pregando e de repente rala bala balaxi, chupa bala house e não tem interpretação, não tem nada. Já viram? Não acontece isso. Não estou exagerando. No meio da pregação, não precisa nem ir para a televisão. Você vai assistir um culto numa igreja dessa, de repente lá a pessoa taca falar em línguas lá. A pergunta é, não tem 1 Coríntios 14 na Bíblia desse pessoal? O que eles fizeram com esse capítulo na Bíblia deles? E aí eu vou dizer para vocês o que eles fizeram. Já me disseram isso, já perguntei. Eles disseram, não, mas isso aqui é porque Corinto era uma igreja muito imatura. E Paulo botou essas regras aqui porque era uma igreja muito imatura. Se a igreja é uma igreja madura, uma igreja fiel, então essa regra aqui não vale não precisa não.
E, pois é, eu não estou vendo isso aqui. Eu acho que a igreja de Corinto é até mais madura do que a tua. Né? Mas não estou vendo aqui dizendo que é só para a igreja imatura, não. Paulo aqui está falando para todas as igrejas. A palavra de Deus é aplicada para todas as épocas, todos os contextos. Isso aqui vale também para os dias de hoje. Final, com as orientações de Paulo, as regras para o culto. Eu vou correr aqui, porque meu tempo já chegou ao fim. Verso 26. Ele diz: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua, outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ou seja, era uma bagunça. Cada um fazia uma coisa no culto. E Paulo diz: não, meus irmãos, a gente tem que fazer tudo para edificação. E isso inclui colocar regra, colocar norma. E aí ele começa a regular. A primeira regulada que ele dá é nas línguas. Vamos lá. Regras para o culto. Quanto às línguas, 27 a 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. A regra é simples. Paulo diz: se houver, não quer dizer que tenha sempre. Se houver línguas, que sejam no máximo 2, que sejam 2 que falem, no máximo 3, e eles têm que falar em sequência. Fala um, tem interpretação. Fala outro, tem interpretação. Tudo bem. Fala um terceiro, tem interpretação. O quarto já não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sabe contar. Né? Sabe contar. Então, 1, 2, no máximo 3, o quarto já não é. Então, Paulo restringe o uso das línguas na igreja de Corinto, dizendo isso. Que tem que ser 2, no máximo 3, em sequência, e haja quem interprete. Porque senão tem que ficar calado. Tem que ficar calado. Eu creio que só por essa regra já acabava o problema. Se as igrejas usassem essa regra, se elas acham que o dom de línguas está de volta, tudo bem. Coloca no seu devido lugar, usa essa regra aqui, considera que é um dom de importância secundária e dá prioridade à palavra de Deus, seja pregada no culto. E se o dom de línguas aparecer, que seja segundo isso aqui. Só que ninguém quer fazer isso, não é? Por que será? Talvez seja porque o verdadeiro dom não está ativo, né? Nos dias de hoje, quem sabe? Eu disse, Deus é soberano, Ele faz o que quer e Ele não age de acordo com o que a gente pensa. Ele pode conceder o dom e pode não conceder. Tem gente que pensa que Ele está concedendo, só que cabe a esse pessoal que acha que Deus está concedendo esse dom, mostrar pela Bíblia que aquilo que eles estão fazendo é o dom. E o que eu vejo não bate. Então, o que eu vejo não bate. Não estou dizendo que Deus não possa conceder. Porque pode haver casos em que seja de fato o dom verdadeiro. Mas me parece que há muita desobediência nessas igrejas à instrução da palavra de Deus. Com relação aos profetas, eles também precisavam de uma regulagem, a partir do verso 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, porque se porém vier revelação a outro que esteja calado, sentado, cale-se o primeiro, todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Os seguintes pontos aqui sobre os profetas, o número deles, 2 ou 3 profetas podiam falar na igreja, era uma prática na igreja apostólica daquela época. Lembrem que a Bíblia não estava pronta ainda, estava sendo escrita como canal da revelação de Deus, então havia muitos profetas que falavam a palavra de Deus ao povo, não infalivelmente, é claro, mas Paulo regula para ser 2 ou 3, diz que eles precisam ser julgados, não tem esse negócio de profeta dizer, meu servo, por que duvidais? Não tem nada disso, né? Está dizendo aqui que o profeta tem que ser julgado. O que ele disser tem que ser comparado com a palavra de Deus para ver se é verdade. Não tem profeta que está acima da palavra. Aparece gente aí querendo imunidade, né? Porque é profeta, a palavra dele não pode ser questionada, não pode ser julgada. Está fora de propósito. Quem chega dizendo que é profeta tem que submeter-se ao critério da palavra de Deus. Para falar tem que ter revelação, ou seja, tem que ser movido por Deus, tem que ser um impulso genuíno, e aí vem aquela questão, como é que eu sei que alguém está falando pelo Espírito? A resposta é, ele glorifica Cristo. O que ele vai dizer traz glória para Cristo? Vai exaltar a pessoa de Jesus? Ou vai exaltar o homem, dizer abobrinha, ou, enfim, como diz por aí, tem muita profetada aí. Todos podem profetizar, né? Paulo diz, interessante, né? Todos podereis profetizar.
verso 31, todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Está vendo que profecia é pregação? Para todos aprenderem e serem consolados. A profecia faz isso. A profecia não é adivinhar o que está na vida dos outros, isso não consola nem traz aprendizado, mas é trazer a palavra de Deus, as promessas de Deus e a orientação de Deus para a nossa vida. E o último ponto a respeito das mulheres, ele diz então que as mulheres devem ficar caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas sejam submissas como também a lei determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. É claro que essa aqui não é uma ordem geral de Paulo, de que a mulher não pode nunca falar na igreja, porque no capítulo 11 ele fala da mulher que ora e profetiza, não é isso? Vimos ontem, ele se refere à mulher que ora e profetiza na igreja. Então ele não pode se contradizer em 2 capítulos. No capítulo 11 ele diz que a mulher ora e profetiza, e no capítulo 14 diz que ela tem que ficar calada. Então como é isso, Paulo? A resposta é que Paulo aqui tem em mente o julgamento dos profetas, que logo vem antes. Antes, Paulo disse, os profetas falam e eles têm que ser julgados. Mas eu não quero que as mulheres participem do julgamento, porque isso pode parecer que ela está exercendo autoridade sobre o profeta. Por isso que se ela quiser saber alguma coisa, pergunte em casa ao marido. Agora o texto faz sentido, né? Ela pergunta ao marido em casa. Porque questionar o profeta na igreja, o pregador que estava falando, poderia parecer que ela estaria querendo exercer autoridade, que é a única coisa que Paulo não permite que a mulher exerça. Mas que ela pode falar, ela pode orar, pode se dirigir à igreja. Isso aí não há restrição de Paulo, do Novo Testamento, para isso. Mas a restrição é o exercício da autoridade eclesiástica. Isso aí Paulo veta. E o questionar os profetas poderia dar a impressão de que ela estaria usando essa autoridade. Por isso Paulo diz que é melhor ela ficar calada e falar, perguntar em casa ao marido. E então seria essa a maneira de resolver. E ele termina dizendo que a palavra dele tem que ser acatada, 36 a 38. Com relação às línguas, a última orientação é verso 39, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Essa é a orientação que eu acho que é muito boa. Não procure falar em línguas, mas também não proíba. E se vier, ou se alguém disser que tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Porque se não estiver de acordo com a palavra de Deus, está fora. Está fora. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Então, basta isso aqui, não precisamos nem entrar na questão do cessacionismo ou não, mas basta você usar a regulamentação de Paulo e esse assunto estaria resolvido. O assunto estaria resolvido de vez. E a regra geral, fazei tudo com ordem e decência, verso 40. É a regra geral para o culto, não é bagunça, mas ordem e decência, tudo com ordem, tudo organizado, cada coisa no seu lugar, tem que ter uma sequência, tem que ser inteligível, tem que edificar a igreja, buscar a glória de Deus. É aqui nesse capítulo que os reformados sempre procuraram base para o culto, para dizer isso, que o próprio apóstolo Paulo regulamenta o culto não é uma coisa que ele deixa solto para cada um fazer de qualquer jeito, mas ele regulamenta, tem que ser assim, 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 o que mostra que Deus quer que o seu culto seja ordenado de acordo com a sua palavra. Amém? Irmãos, eu espero que esses capítulos, a exposição deles, tenha servido para ajudá-los a ver a necessidade de cultuar a Deus. Que privilégio nós temos de cultuar esse Deus maravilhoso, de conhecermos a sua palavra, de nos chegarmos a Ele na mediação de Jesus. E o incentivo para vocês buscarem de Deus os dons espirituais que edificam a igreja, os melhores dons. Aquilo que de fato vai trazer edificação, que vai abençoar a igreja, fazê-la crescer, ajudar uns aos outros e amar a Deus, amar os irmãos, até os que pensam diferente, está pronto a responder a razão de sermos, mostrar na Escritura, dizer para eles que tem um livro chamado 1 Coríntios e um capítulo chamado 14, que precisaria muito ser lido e estudado e assim servir a Deus da maneira como Ele deseja. Eu vou orar, terminando, em seguida eu vou passar a palavra ao pastor. Deus querido, obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pela comunhão dos santos, obrigado pela Tua palavra que nos traz luz, verdade, vida, orientações, conforto, consolo, é a Tua profecia para nós. Obrigado, Senhor, porque Tu nos falas hoje por ela.
Obrigado porque Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Fica conosco, Senhor, nessa semana que se inicia hoje, para que nós possamos Te servir de todo o coração, durante a mesma, com alegria e gratidão. Em nome de Jesus. Amém.